Fala galera, belezeira com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Tô morrendo de saudades, depois desse período aí de férias que nós tivemos, férias forçadas em virtude da pandemia, isso é verdade, mas é um momento importante, um momento em que a gente acabou se aproximando mais da família, reinventamos algumas coisas do dia a dia, hábitos, costumes, enfim, fomos reaprendendo também a viver. Mas uma coisa fundamental, uma coisa importante, ela não pode nunca deixar de existir, que é essa nossa disciplina em relação aos estudos, certo? Então nós vamos retornar agora com força total. Vocês estão vendo aí que tem uma plataforma novinha em folha para vocês, show de bola, cheia de recursos, professores todos eles extremamente motivados, engajados, trabalhando bastante para poder levar para vocês aí o melhor conteúdo, mesmo nós estando aí, longe, vamos dizer assim, distantes do ponto de vista físico, esse meio digital aqui consegue nos aproximar, tá certo? E na nossa disciplina de História, nós vamos agora começar a matéria nova. Comemora! Eu sei que você já estava esperando a apostila, eu sei que vocês estudaram bastante no primeiro bimestre, mas agora é hora da gente botar a mãozinha na massa e tocar o barco. Vamos que vamos? Então nessa aula 1 de História nossa, o objetivo dela é justamente que a gente possa compreender a importância dos rios para a sobrevivência dos povos, principalmente na formação das primeiras civilizações, que são aquelas conhecidas também como sociedades hidráulicas. A nossa ênfase aqui vai ser, num primeiro momento, estudar o Egito Antigo e depois a gente vai caminhando para outras tantas civilizações importantes, A Mesopotâmica, a chinesa, a América pré-colombiana, enfim, tem uma série de coisas bacanas aqui para a gente aprender, tá certo? Mas eu conheço os meus alunos, eu já tô ligado como é que a banda toca. E eu sei que uma primeira pergunta já dessa minha fala, que vocês devem estar fazendo aí, é a seguinte: Brunão, mas o que é civilização, cara? Então vamos definir isso conceitualmente. Civilização é um conjunto de valores e tradições de uma determinada sociedade que expressam, por meio das artes, das ciências, das religiões, o seu modo de ser e a sua história. Ou seja, pessoal, a civilização diz respeito a toda a construção cultural de um determinado povo. Brunão, nesse sentido, nós, nos dias de hoje, também pertencemos a uma civilização? Sim, a gente costuma dizer que nós pertencemos à civilização ocidental. Por quê? Parte dos hábitos, dos costumes, dos valores, da maneira como a gente se comunica, das coisas que a gente curte usar, das coisas que a gente faz, da tecnologia que a gente utiliza, tem a ver com os produtos culturais, com os produtos tecnológicos, com a criação da nossa civilização. O que você não pode confundir aqui é civilização com nação, tá? Nação é uma outra coisa, vocês vão ver mais pra frente com calma, mas nação tem a ver muito mais com a construção de uma identidade em torno de um território. Civilização seria uma coisa mais ampla, uma coisa mais geral ainda, beleza? Então, as primeiras grandes civilizações aí que a gente tem da humanidade, elas se desenvolveram às margens de importantes rios, como é o caso, por exemplo, da civilização que destacamos hoje, o Egito. Ela se desenvolveu, como eu estava dizendo para vocês, às margens de um importante rio africano, que é o Rio Nilo. Vocês já devem ter ouvido falar do Rio Nilo e da sua importância aí econômica, não só nas civilizações antigas, mas também nos dias de hoje. Por que os rios, pessoal? É uma pergunta que a gente pode fazer e a gente vai lembrar um pouquinho também de conteúdos anteriores que a gente viu. Simples. Vamos lembrar que o homem passou por um processo diferente do estabelecimento das sociedades. Inicialmente as pessoas ficavam andando aí e tal, aquela coisa, o comportamento nômade. Desde lá de trás, quando a gente viu em aulas anteriores na Revolução Neolítica, ou seja, aquela revolução da agricultura, da criação do gado, que as pessoas começaram a se fixar em determinados lugares, elas priorizaram por se fixarem, às margens dos rios. Então o que aconteceu? Esse processo de sedentarização, essa fixação das pessoas em determinado lugar, foi cada vez mais fundamental e importante para que essas primeiras civilizações se desenvolvessem à margem desses rios. Então é simples aqui o cálculo, é simples a ideia aqui, tá certo? E por que eles faziam isso? Primeiro porque a gente sabe que a atividade agrária representou uma grande revolução no modo de vida do ser humano. E aí, em virtude disso, a gente pôde começar a produzir os alimentos que garantissem a nossa sobrevivência dentro da sociedade. Com o passar do tempo, obviamente, esses pequenos povoados vieram se transformando em grandes cidades, e, portanto, civilizações foram se desenvolvendo. Com essas sociedades cada vez mais crescendo,
Populacionalmente também, a gente sabe que foram surgindo novos tipos de relação entre as pessoas, porque a população foi aumentando, ela foi crescendo, as necessidades dos indivíduos foram se multiplicando, né? Então, por exemplo, relações que se modificaram, as relações comerciais. Então, a troca de produtos passou a ser cada vez mais um ingrediente, um componente fundamental da vida das pessoas para que elas pudessem sobreviver. As pessoas não vão produzir tudo aquilo que elas precisam para a sua subsistência, elas podem ir trocando, ou seja, elas podem ir comercializando. Então, o comércio é uma marca fundamental também do desenvolvimento dessas primeiras grandes civilizações. Isso foi possível graças a um importante fator que a gente não pode deixar de considerar, que é justamente a melhor capacidade desses povos, que depois se tornaram grandes civilizações, em se organizarem politicamente a partir de um Estado. E aí eu já sei, fiquem tranquilos, acalmem o coração, vocês devem estar perguntando, Brunão, mas o que é esse negócio chamado Estado? É igual aos dias de hoje? Não, tem muita coisa que é diferente, tá? Hoje em dia a gente vive em outros tipos de sociedades, enfim, a nossa civilização teve outros tipos de ganho, mudou muito o nosso estilo de vida, mas algumas coisas permanecem as mesmas, tá? Então, por exemplo, vamos primeiro conceituar o que é Estado. O Estado ele é uma organização, ou seja, uma instituição política voltada aí toda a organização da vida em sociedade por meio da criação de leis, de regras de convivência que servem para regular as diferentes relações humanas. As relações comerciais, as relações de trabalho, os direitos e obrigações dos indivíduos, etc. Ou seja, o Estado é uma organização também voltada, sobretudo, ao controle da população em um determinado espaço geográfico, ou seja, sobre um determinado território. Você já deve estar imaginando nesse momento que as civilizações elas moldam também o espaço geográfico às suas necessidades de vida, né, gente? Então o que acaba acontecendo? Olha a geografia aí se integrando, ela dialogando diretamente com a história. A gente sabe que o produto cultural dessas civilizações mudou o meio ambiente em que essas pessoas viviam. Lembra aí das nossas aulas de geografia, principalmente sobre o conceito de espaço geográfico, beleza? Retomando então, ó, as primeiras grandes civilizações, elas acabaram sendo formadas há mais de, sabe quanto, gente? 4.000 anos atrás. Então é 4.000 AC, 4.000 antes de Cristo, né? Temos registro na história, né, justamente desse período, até porque essas civilizações começaram a organizar esses respectivos estados, começaram a se organizar politicamente, né, numa região, numa localidade conhecida também na história como a Crescente Fértil. O que é essa Crescente Fértil, Brunão? Vamos lá. Então, ó, essa Crescente Fértil envolve parte da África, da Ásia e abrange importantes rios que foram fundamentais para a vida de suas respectivas civilizações. É o caso do Rio Jordão, do Rio Tigre, Eufrates e principalmente esse do Egito, o Rio Nilo. Então, por exemplo, a civilização egípcia, ela se desenvolveu às margens do Nilo. A mesopotâmica, ela se desenvolveu às margens do Rio Tigres e Eufrates. Para vocês terem uma maior clareza, visualizarem, perceberem isso melhor, galera, façam o seguinte, abram aí a apostila de vocês, eu não estou com a minha aqui, mas abram a apostila aí de vocês na página 7 e observem bem o mapa que está mostrando a área de abrangência dessa crescente fértil, assim você consegue identificar, visualizar melhor. Vale lembrarmos também que os fatores que foram tornando essas pequenas aldeias grandes cidades e, consequentemente, os fatores que produziram essas grandes civilizações aí na antiguidade, eles são os mais variados possíveis, tá? Eu vou destacar 4 fatores aqui fundamentais para vocês. Primeiro, já disse até agora, o próprio desenvolvimento da agricultura, fundamental, característica central da Revolução Neolítica e característica fundamental para a sobrevivência desses povos. Segundo, surgimento de diferentes atividades que acabaram transformando a economia, sobretudo uma que eu já destaquei, que é a atividade do comércio. Terceiro, o desenvolvimento de novos tipos de liderança nessas comunidades, marcando o surgimento, portanto, de um tipo de organização social mais complexa, baseada em decisões que são decisões políticas, né? E que estavam direcionadas principalmente à criação de normas e definição de punições a quem não cumprisse as regras, ou seja, isso foi levando cada vez mais a necessidade de criação de novas regras de administração do território, novas formas e novas relações de governo, tá certo? Então a política, ela foi muito fundamental para a organização desses povos e, consequentemente, dessas sociedades, e isso também, a isso se deve também parte da grandiosidade dessas civilizações. Um quarto aspecto fundamental é justamente o surgimento e o aprimoramento da escrita. Lembra lá nas aulas quando a gente falou de periodização da história e a gente estava considerando justamente o período da pré-história, né, que é desde aqueles momentos em que não se tinha registro da escrita até a criação da escrita em diante, marcava justamente o surgimento da história. Então essas civilizações, elas já são civilizações aí que vão ter como um dos seus principais legados, né, para nós, até os dias de hoje,
justamente esse surgimento e, consequentemente, o aprimoramento da escrita. Esse aprimoramento acabou tornando mais claro o exercício do poder político, por um lado, e por outro, a transmissão das regras, as leis na sociedade, e também o fato de que a escrita é graças a ela, né, galera, que nos permitiu conhecermos as produções artísticas, científicas, culturais e as formas de vida religiosas desses povos mais antigos, beleza? Tá tranquilo até aqui, gente? Respira aí, toma uma aguinha, vamos que vamos, hein? Ó, aliás, uma coisa importante também, é curioso a gente pensar que em tempos distintos e as diferentes civilizações, elas foram criando a sua escrita como uma das principais formas de comunicação, viu, galera? E elas foram deixando esse legado para as futuras gerações, sobre os conhecimentos, os valores, os hábitos, etc. Se você quiser dar uma olhada mais aprofundada também, vai lá agora na página 8 da sua apostila e veja lá os exemplos, as fotos, as imagens que ela traz para você, beleza? Aliás, aproveitando essa importância da escrita, vamos nos concentrar um pouco na história dos egípcios. Bora lá? Então, ó, ao falar no Egito Antigo, eu já sei até o que vem na cabeça de vocês. Ó. Vai vir imagem de faraó, de pirâmide, de sarcófago. Mas falar em Egito, pessoal, é falar no Rio Nilo. Isso já ficou mais do que claro até aqui pra gente. Sem ele não existiria essa civilização. Só pra gente ter uma ideia da grandiosidade desse menino aí, do Rio Nilo, pessoal, ele é o segundo rio mais extenso do mundo. Ele perde só pro rio Amazonas, tá ligado? O nosso rio Amazonas aí, ele é o maior que tem, beleza? Os rios, portanto, foram fundamentais aí na cultura dos egípcios, que passaram a se estabelecer às suas margens por volta mais ou menos de 5.000 a.C. e organizavam as suas atividades agrárias com base nos períodos das cheias desses rios. Ou seja, quando chovia mais e o rio ficava transbordando, era a alegria da galera, né? Era lá, comida pro povo, vamos comer, galera, agora tem um alimento aí, entendeu? Então rolava isso. Não é à toa que alguns historiadores, como o antigo historiador Heródoto, chegou a dizer o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Porque é isso mesmo. A civilização só pôde se desenvolver em virtude de ter se estabelecido as suas margens. A sociedade egípcia antiga também, galera, cultivava principalmente quais tipos de alimentos? Fala aí, Bruno, o que os caras comiam lá, velho? Então vamos lá, trigo, cevada, eles também produziam linho, cebola, uva, e tinha também o papiro, tá ligado? Você já ouviu falar no papiro já? O papiro era uma planta aquática, vamos dizer assim, e que ela gera um material que serve para escrever. Por isso que a gente fala, vamos ver os antigos papiros e tal. É por causa disso, entendeu? Eles conseguiam também obter aí da natureza esse importante material. Vocês devem também estar se perguntando, imagino aqui, o seguinte: mas como é que era organizada a sociedade no Egito Antigo? Quem fazia o quê? Como é que funcionava esse rolê? Se vocês forem na página 13 da apostila, vocês vão conseguir olhar lá que tem a piramidezinha da estratificação social, ou seja, da divisão dessa sociedade. Quem estava no topo da sociedade, os faraós, os nobres, né, os sacerdotes, e quem estava mais na base da sociedade, que eram os escravos e os camponeses, tá certo? Você sabe aqui que a mobilidade social não rola, é diferente do que é nos dias de hoje. Aliás, vocês já devem ter sacado o seguinte: nessas sociedades mais antigas, conhecidas como sociedades hidráulicas, predominava também uma forma de trabalho escrava. Boa parte da riqueza, inclusive, depois do tempo, né, foi passando a ser a propriedade da terra. Por quê? Porque aqueles caras que eram os proprietários, tinham os escravos, trabalhavam lá, plantavam, faziam tudo, e os caras ficavam lá de boas, entendeu? Então, quando se fala da forma de trabalho predominante, lembrar que era uma forma de trabalho escrava. Além disso, no Egito Antigo, os camponeses, por exemplo, eles eram utilizados também por parte dos governantes para fazer outros serviços importantes ali para a sociedade. Então, por exemplo, ia construir um canal de irrigação, tá ligado? Botava lá os camponeses para trabalhar. Ia fazer um templo, botava também essa galera para ajudar. As pirâmides, botava esse pessoal aí para colocar a mão na massa e vamos que vamos para poder construir. Beleza até aqui, gente? Eu sei que também vocês são espertos, eu sei que vocês já devem ter sacado o seguinte: não foi do dia para a noite que tudo isso se fez, não foi do dia para a noite que o Egito se tornou uma baita de uma civilização, muito pelo contrário, isso leva um tempo, tem processos históricos, tem mudanças importantes, seja do ponto de vista político, seja da transformação do espaço geográfico, da sociedade, da cidade de maneira geral, né? E aí, vocês sabem quais foram as principais ocorrências políticas, quais foram os principais períodos, figuras de destaque, como é que isso rolou lá? Então, ó, se você não sabe ainda, eu não vou adiantar mais não, porque esse vídeo senão vai ficar longo demais, beleza? Você já tem bastante trampo aí pela frente. Então, ó, na semana que vem eu volto aqui e conto mais pra vocês a respeito aí do Egito. Beleza, galera? Show! Chique 10, beleza pura?
Então, ó, lembrando, vocês estão acessando esse conteúdo aí pela nossa nova plataforma, vocês estão vendo que a aula ela é interativa, tem vários elementos, slides, informações, links, conteúdos dos mais diversos possíveis. Terminada essa aula agora, lembre-se sempre, é importante já ler a apostila, adiantar aí as suas leituras, começar a se inteirar mais do assunto, tá bom? E depois disso, no final, vocês vão ver que vai ter um Google Formulário aí, e nesse formulário eu solicitei as atividades, a tarefa que eu quero que vocês façam nessa semana para mim. Belezeira, galera? Fácil, hein? Putz, olha, mamão com açúcar, hein? Beleza? Espero vocês até a semana que vem e vamos que vamos! Beijo do tio Brunão pra vocês, tamo junto, galera! Força, valeu!